está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Átila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar dessa semana de A Fazenda 14 que tivemos a eliminação da Ruivinha de Marte. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado pra você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. Vamos começar com a votação, a formação da roça. Que a formação da roça começou com o Irã, que o Irã ele ganhou a prova de fogo pela terceira vez e ele ficou com o poder amarelo. Tivemos a indicação em seguida a gente teve a indicação da Babi. A Babi, ela já tinha planejado já à tarde já, e ela não mudou, ela indicou a Deolane. E, bom, tivemos um bate-boca ali normal, ali de A Fazenda ali, que a Babi ela falou o seguinte: os motivos são muitos. O narcisismo dela, que já ultrapassou as barreiras do saudável, arrogância manipuladora, ela tem um poder de distorcer tudo. E a opressão dela, ela usa das palavras e atitudes dela para oprimir e causar medo. É uma mulher perigosa. Olha, eu acho que por tudo que a gente já viu lá dentro desde o começo, eu concordo com muita coisa que ela falou. Porque, por exemplo, ela realmente, ela intimida, ela vai para cima, ela humilha a pessoa, né? Ela xinga de tudo quanto é nome, né? Põe a pessoa para baixo. Também faz aquela, como fala? Como quem diz, intimida o próprio grupo. Tem que fazer o que ela quer, tem que votar em Sim, quem ela quer. A pessoa ganhou o chapéu, ela que ela, indica quem é a pessoa que vai para a roça, né? E ela assim, escolhe quem que vai ganhar os poderes. isso tudo, ela negando, falando que ela não faz, não faço. A, a, a emissora já passou várias vezes na edição, mentira dela, que ela fala uma coisa e passa outra, isso aí direto passa na edição. Sim, Então, assim, das duas, uma, ou ela está fazendo um jogo e também esqueceu de falar com o público, porque o público está vendo, a gente não é otário, né? Porque a é. gente está vendo a pessoa fazer uma coisa lá dentro e depois falar: ah, mas nós somos simples, o nosso grupo tem a simplicidade, a gente é hostilizado aqui, ameaçado. E é exatamente o contrário que a gente vê, né? Eu Sim, não, eu não entendo como que pode. As falas da doutora Deulane são umas falas que ou ela está debochando com a gente, só que ela esqueceu de falar. Ou então tem algum problema assim sério com a pessoa, porque não é possível. é. Porque como que a gente pode enxergar que esse grupo está sendo ameaçado, De né? nenhuma forma. É, é o grupo que ameaça, que vai para cima, É o que grupo que intimida, oprime os outros. que dá encontrão, Sim. né? Que nem agora eles estão, Não, reduziu a turma da casa, certo? é. Mas, Eles não, mas eles não dão só encontrão, cuspem também na cara também dos tudo outros. é humilhação geral, É. sabe? Apela para falar da família. Aí não tem compaixão, não tem empatia, não tem fair play, sabe? E assim, é uma ação coordenada. É Sim. um atacando, vai o outro e ataca, atacam quatro, cinco, seis ao mesmo tempo. Aí mexeu com um, vai o outro, que nem o Thiago foi tirar satisfação, não tinha nada a ver com ele, nada. Então, assim, eles fizeram de uma forma é, que eles
isso não é união. Isso daí é uma situação que parece que a pessoa está cego, né? Uma Sim. guerra declarada, inimigo que você quer aniquilar, anular. Então, isso daí fugiu do jogo. Não tem a ver com o jogo isso. É. Ninguém é dono de nada ali. E a doutora, ela bota medo no pessoal, ela mostra ainda, ela já fala já lá dentro, já que mostra que ela tem autoridade lá dentro, parece, que, que ela pede a expulsão de um cara, que ela ameaça bater o sino para não acontecer tal coisa, desdenha de patrocinadores, desdenha da apresentadora, desdenha do programa em si. Eu acho que, na verdade, essa história, toda essa história da atitude dela com a emissora, o problema é da emissora. Por quê? Porque a emissora deixa Tá acontecer. deixando. Então, o problema não é dela, é da emissora. Agora, quando ela ameaça um participante, eu vou te quebrar, vou te arrebentar lá fora, sabe? Eu vou. Então, isso daí ela está incitando a violência, porque ela sabe que aqui fora pode acontecer alguma coisa. Tanto que a Babi ficou com medo. Ela também faz de tudo também para virar o jogo contra você. Se Ah, você sim. falou, se você falou alguma coisa, ela vai virar contra você. E outra, baixo nível, né? Assim, É, quando você abaixa o nível desse jeito, tem gente que não está disposto, sabe? Não está disposto. Então, assim, é- olha, a pessoa altera a voz, grita, a voz fica irritante, irritante. Porque, por exemplo, lá ninguém está conseguindo ouvir a voz do outro. E nós? tivemos a abertura do poder do Irã. O poder do Irã que ele tinha escolhido, ele estava imune à formação da roça, à formação que é a votação da casa. Ele estava imune. E a votação foi mais do mesmo. Foi o grupo A votou na Ruivinha e o grupo B votou na Bia. Pela maioria, a Ruivinha foi a segunda a sentar no banco. Foi. Então, até esse momento, já estava já a Deolane já e a Ruivinha já na roça. Tivemos a puxada que foi do poder vermelho do Pelé, que o Pelé ele tinha que escolher qualquer outro peão da baia ou da sede para colocar no terceiro banquinho. Primeiro puxaram, né? Puxaram a pétala, né? Primeiro puxaram a pétala, a A Ruivinha puxou, Ruivinha puxou a puxou pétala, a pétala. aí tivemos a abertura do poder do Pelé, o poder do Pelé salvou a pétala e tinha que colocar uma pessoa que poderia ser tanto da baia, tanto da casa, tanto da sede, Isso. para sentar no terceiro banquinho. E quem foi pro terceiro banquinho foi a Bia, foi. A Bia, porque ele já tinha votado nela, né? Não quis É, mandar Moranguinho, né? sim, Se ele tivesse mandado a Moranguinho, talvez a história fosse diferente, né? muito. Então. Hum, Aí a gente já. Bom, a Bia, quando tava com o chapéu de fazendeiro, podia indicar o Pelé, não quis. E agora, pela segunda vez, o Pelé indica ela. Na verdade, foi o poder, né? Porque. E outra, ele só tinha ela ou a Morango, né? É, Porque não foi mas ele como fazendeiro, ele pegou o poder e sim, teve que fazer a mas, troca. Porque por ele deixava a pétala mesmo, né? mas ele honra o que ele sempre pregou lá dentro, porque ele e a Bia tem uma rivalidade lá dentro lá que todo mundo já sabe já. Só É, que a Bia, ela tá, ela vota, ela indica outras pessoas porque ela recebe ordem de cima. O é. Pelé, o Pelé, ele tá fazendo o jogo dele. E ele tá com a Bia na roça. É. E E ela só lembra que
ela fala assim, eu não sei como que começou isso, mas é um equívoco. Ela só lembra que é equívoco quando ela está no banco, né? É, Porque na hora dela apontar dedo, né? Aí ela aponta, né? é. Então, a, Tivemos o. Tivemos o Resta um. Com o Resta um foi um pouco diferenciado, foi porque ainda tinha tempo ainda, Carelli ainda tinha tempo ainda, então tinha que justificar o motivo que, que ia salvar a pessoa. Começou com com a Bia, daí o grupo A foi se salvando. A última pessoa a se salvar do grupo A foi a Moranguinho, foi. Porque a Moranguinho, ela decidiu não salvar o André. O André que era do grupo A também. Não é, decidiu salvar o André, e que o André tem que lembrar que quando ele foi fazer a votação dele, que só tinha a Ruivinha para ele votar, porque ele votou, o Irã estava imune. Aí, quando ele votou na Ruivinha, ele aproveitou e falou que ele não votaria no Irã, que ainda bem que o Irã estava imune, porque se o Irã não tivesse imune, ele não ia votar no Irã, né? Ele ia ser obrigado a votar diferente. Então, aí ele falou isso com todas as letras, né? Para quem quisesse ouvir. E aí, depois é, desse discurso dele, aí, a aí a, Morango, e a Moranguinha ela decidiu salvar a Kerline ao invés dele. Isso da. Bom, foi muita briga, foi, nesse momento, que o André ele foi traído pelo grupo. Porque, porque ele só falou só um acontecimento, uma hipótese que nem poderia acontecer, porque o Irã já estava salvo já. Então não aconteceu. ele só desabafou só que se o Irã ele não tivesse imune, ele não votaria no Irã. Mas o Irã estava imune, não tem o que fazer. Então, Agora, a e, Morango e a, salvar a Kerline, é, aí já é demais, né? a Morango, ela tá achando que é a dona do grupo. E daí tirou o André daí, de uma vez. Não, essa história porque assim, o que que ia acontecer? Ela salvava o André provavelmente ia salvar o Irã, aí E daí, O Irã talvez salvasse o Pelé e a Kerline ia para a roça, sim, né? Porque eles costumam se salvar. Mas a hipótese da Morango não salvar o André, isso daí realmente foi uma coisa assim que ela se antecipou, na verdade, né? Que nem ela se antecipou e ainda ela justificou uma situação que não aconteceu, né? Essa é a verdade. é, Por exemplo, poderia acontecer em outro momento, poderia, mas naquele momento não aconteceu. Aí o sim. que que ela fez? Ela já se antecipou e já colocou o cara na roça. E todo mundo, E não, todo e mundo, o pior de tudo, depois ela falou que o Irã que tinha que salvar ele. Imagine, é, se o Irã nem e chegou na mão do Irã, estava na mão do Pelé, que a Kerline salvou o Pelé. sim, e Aí todo mundo, e todo mundo de qualquer grupo sempre fala que tem prioridade, que tipo, a pessoa, tal pessoa de outro grupo eu não voto. E daí, quando o André fala que não votaria no Irã, aí ele é crucificado, ele é é, odiado, massacrado. é. Não, e outra, não precisou, né? É, Ele estava tranquilo. isso daí Não, pro entretenimento foi muito bom. foi, Mas assim, para o jogo de grupo que eles têm, você pegar e descartar um cara que é seu aliado e salvar outra pessoa e jogar o cara na roça. Você jogou o cara na é, roça, né? E depois ainda querer a pessoa que é do outro grupo salve ele numa hora que já não dá mais para salvar. A Morango, simplesmente ela jogou André na roça. Agora, o que eu acho dela, que nem quando ele falou que ela deveria ter pedido desculpa, eu acho que ela deveria ter pedido desculpa, sim, porque ela deveria ter falado, me desculpa, não. Ela falou, eu faço e faria, fiz e faço de novo. E ela foi para cima dele, gritou, xingou também, falou um monte. é, E então, assim, sinceramente.
foi. Por isso que eu falo, se ela tivesse, se ela for nessa roça agora, ainda vai sobrar para ela, por conta Sim. da atitude que ela teve. E olha só, se porque o grupo A que saiu perdendo foi porque todo mundo, bom, todas as torcidas estavam acompanhando a formação. Todo mundo acompanha a formação, a prova de fazendeiro e a eliminação, É, que é os 3 dias mais importantes da certo. fazenda. E daí a pessoa descarta uma pessoa ao vivo, sem É, conversar com a pessoa antes, e isso daí o grupo sai perdendo. O grupo é. saiu perdendo porque o André ganhou força, ganhou nisso. O Ganhou André, muita força, muita. o André ganhou protagonismo nessa formação. É. Ele praticamente salvou a fazenda dele, É, porque ele não tinha nada que salvasse o André, assim, de atitude. Ele se anulou muito, ele foi muito planta, ele sabonetou, passou vergonha. O André era o maior mico dessa fazenda. Por quê? Porque ele conseguiu é, ficar tão inerte nessa confusão toda generalizada que aconteceu. A única vez que ele fez alguma coisa assim relevante foi aquela treta com a Débora, que mesmo assim não foi uma coisa que pegou muito bem também, né? é, Dele dar aqueles gritos com a Débora na briga lá do Chay, né? foi. De resto, ele passou vergonha, ele foi desamassar a panela, tentar acalmar os ânimos dos caras que estavam depredando tudo, gritando, xingando. E o André ele falou muita verdade foi nessa formação aí, É, a formação da roça, porque ele falou o seguinte: foi uma sacanagem o que a Morango fez. O jogo não começou agora. Olha quantas vezes eu estive ao lado dela fazendo a defesa. e é verdade, Ele várias vezes salvou a Moranguinho. Várias, várias vezes, várias. E ajudou o grupo também várias vezes, várias. né? Seja em votação, transição de resta um, né? Poder, Seja em poderes de Lampião, sim. né? Seja em dar força, porque tudo bem. Ele estava ele estava sabonetando, mas era um voto a mais ali, né? Era um apoio, porque o André, na verdade, ele era o único neutro do grupo, neutro assim de tudo. Então, o público não tinha ranço dele, ele era mais planta, mas ele não tinha feito mal para ninguém. Ele estava ali só, né, tentando ver o que ia fazer. Uma vez ele estava sentado, estava acontecendo tanta coisa ruim na casa, que eles sentaram no chão ali, né? Lembra? Um sentou na Não despensa, lembro. o Tomás, o André sentou ali no chão. Então, quer dizer, porque eles falaram, não é possível. É, Mas o público não tinha um ranço dele, né? Aí, sim. conclusão, ele ajudou o grupo, ajudou a equilibrar um pouco ali, né? Segurar os ânimos. Agora, ele falou, tudo que ele falou no ao vivo, aí na formação dessa roça, só foi verdade o que ele falou, Sim. né? Porque que ele é saboneteiro, ele que ele era planta, ele era. Agora, ele ajudava o grupo, né? Sempre ajudou o grupo. É. Então, não tem como eles jogarem na cara tão rápido, eles descartarem o rapaz tão E rápido, olha, né? e olha, e olha, olha que piada, né? Que piada é o grupo A. Olha que piada, porque o grupo A chutou o André para fora do grupo ao vivo durante a formação do Resta 1 e eles queriam ainda que ele vetasse a Ruivinha ainda. Então. Olha A isso. reação dele foi imediata. Ele falou: não sou mais do grupo, É, já era, eu sou do grupo C, tô sozinho. Ele ia fazer o quê? Ia poupar a Bia? A Bia falou assim: ah, nem era comigo, o problema não era, filha, você é do grupo. é, você. Quando eles se juntam para atacar, ó, todas elas atacaram o André, É, né? Todas e elas atacaram o André. exato, ela também subiu de voz também, gritou com Também, a formação. então. Agora, ela só não gritou mais com ele que ela estava com medo, né?
E, É, e ainda bem que ele vetou ela. Eu achei bem legal. Por exemplo, se ele foi traído e puseram ele na roça, ele vai ser fiel a quem agora? Não tem como ter fidelidade, né? A sim. Morango, a Morango jogou ele na roça, a Bia sofreu as consequências, porque ele não podia fazer nada com a Morango, né? É, Aí ele acabou vetando a Bia. E eu acho que o público, na verdade, a gente estava esperando a atitude dele. Se ele não vetou, se ele não vetasse a Bia, se ele não tivesse feito o que ele fez, reagir como ele reagiu, aí ele saberia. aí ele ia estar fora da fazenda já. É, E aí o que que acontece? O André, agora ele ressurgiu, né? Eu acho que ele tem que pegar o, o emoji da Débora, de Fênix, o título, né? O título honorário da Débora, porque ele ressurgiu das cinzas, o André. sim, E, e, achei. e agora, se ele continuar nessa vibe, ele tem potencial, viu? A gente que no outro episódio, uma semaninha só atrás só, já É. tava pedindo já a eliminação do André, A gente agora a gente fala, quer que poxa, ele fique. quando que ele vai pra roça, o É, André? Ele não vai pra roça nunca, esse cara, vai pra final. Agora agora, ele vai fazer jus, né? agora a gente, agora mudou. E o engraçado é o seguinte, o cara vai pra roça desacreditado, porque a turma do grupo A tinha certeza que ele ia sair. E É, o pessoal do grupo B também, o André vai sair, né? Por mais que sim, eles pudessem pensar que talvez a Bia não, mas o André, eles tinham certeza, vai sair o André. Então, assim, o grupo A acreditava que Ruivinha voltava com a Bia, e o grupo B acreditava que a Bia voltava com a Ruivinha. sim. Então, conclusão, ninguém apostava que o André voltaria, né? É, Então, ninguém assim, acreditava. ninguém acreditava em outra. Você vê a derrota do grupo é quando eles não conseguem ficar felizes pela volta do, da pessoa do grupo deles. Da Bia? Eles ficaram derrotados quando o André voltou. É, Foi o primeiro a voltar, né? foi. Então, assim, acabou a noite para eles. E o André chegou chegando, né? Sim, Chegou comemorando, quer dizer. É que nem eu falo, o André, na verdade, aquela briga do Chay, tanto a Morango quanto o André, nessas brigas, eles queriam que o pessoal não comemorasse, lembra? Vai para o quarto. Quer dizer, não pode comemorar, tem que ir para o quarto. Por quê? Era o que a Débora falou, mas peraí, vocês podem comemorar, a gente não pode, né? é, Tem que comemorar no quarto escondido. Então, assim, realmente eles estavam coniventes, né? Tanto o André quanto a Morango, né? sim. Coniventes o tempo todo com essa situação. A própria Morango falou: mas vocês podiam ter ido comemorar no quarto. Gente, é um absurdo. Um absurdo. Hum. Então, mas eu acho que surgiu um novo jogador aí, né? Porque as pessoas não perguntavam: cadê o André? O André tá no game? O André entrou na Fazenda? Um novo grupo agora, né? Um novo Grupo grupo, C. Grupo C. E olha, muito bem votado, hein? É. Bom, Nossa. a gente teve a prova do fazendeiro. Na prova do fazendeiro, era uma prova jabá, era. Uma prova que não teve muita emoção, porque tava disparado, tava. A Deolane, Zero. Zero de emoção. a Deolane tava disparado, tava. Essa daí foi a prova mais mediana possível, foi que teve, porque as outras eram péssimas. Essa daí teve um pouquinho de correria, pelo menos, É. que apareceu no telão cinco produtos da Aurora e eles tinham que decorar um desses cinco. Daí a Galisteu jogava uma bolinha que, que era da cor deles e eles tinham que pegar o produto que correspondia à numeração que caía. Então, se a bolinha vermelha caísse no 2, o André, que era do vermelho,
tinha que pegar o produto do 2, e assim vai. E quem batesse o sino primeiro ganhava mais ponto. Tinha que colocar também no lugar certo também esse produto. Tinha na mesa de jantar, na panela, enfim. Não, Foi uma. eles tiveram uma treta tão grande antes da saída para fazer a prova, né? Foi. Que já foram destabilizados, né? É. Essa prova, a Deolane, ela ganhou disparado, ganhou. E, bom, todo mundo, né, tava torcendo pro André, né, ganhar, mas infelizmente não deu. Ah, é verdade, ele voltou fazendeiro, né? É, nossa, se o André voltasse fazendeiro, mas eu, Nossa, mas até que é bom mas ele foi voltar bom. pelo público, né? É Pelo público verdade, é bem forte, né? é verdade. É porque, assim, na verdade, elas não acreditaram, né? Elas achavam que ele ia vazar. Depois do que ele fez, Sim, né? Imagine o cara fazer um traidor. Nossa, na cabeça deles, né? é. Bom, essa prova aí foi chata demais, não teve emoção. A única emoção que teve nessa prova foi o momento que a Deolane e o André bateram junto o sino. Daí teve que chamar o VAR daí para ver quem bateu primeiro. Mas só disso daí. Não É, passou mas o disso. André estava tão longe nos pontos que nem Tá, mesmo que se fosse ele que ganhasse, não ia dar em nada, né? não tinha como passar. É. Bom, E aí, no final das contas, a primeira vez que a doutora Deolane ganhar a prova, né? porque vamos combinar que o André e a Ruivinha são horríveis de prova. A Ruivinha Nossa, principalmente, porque, pelo amor de Deus, eles foram muito mal. A Ruivinha, pelo amor de Deus, a Ruivinha fez ponto uma vez, eu acho, né? foi uns 60, uns 70 que ela Nossa. fez, por aí. 50 numa que ela acertou na frente de todo mundo. É. E eu acho que outra vez só que ela acertou. E às vezes, bom, porque era mais fácil você lembrar o primeiro e o último, e ela não conseguia lembrar o primeiro e o último. Dela teve vez que foi o último, mas ela errou, né? Ela tava perdidinha nessa O prova, primeiro tava. acho que era o melhor de todos, né, para lembrar. É, o primeiro, o último que era fácil, É. só os do meio, só o terceiro, por exemplo, que era mais difícil, era. Daí se formou a roça. A roça se formou daí com Bia, a Ruivinha e o André. E quem saiu foi a Ruivinha, foi a Ruivinha. A Ruivinha, ela não saiu para Débora, mas saiu pro André. É. Ela, ela teve 24,58% dos votos. O André teve 35,58% e a Bia 39,84%. O André, ele recebeu muito voto, muito. O André surpreendeu. A gente sabia que ele ia ter uma votação, mas não imaginava que fosse tanta, né? Tão alta. Porque cada grupo tava votando no seu, né? Eu acredito que muitas pessoas acharam que ele ia ser descartado, porque ele já não era do grupo A e também não era do grupo B, né? Sim, Então, assim, o que aconteceria com o André? Ele ficaria esquecido na roda. Ia ser grupo A votando e grupo B votando, e o André esquecido, né? Que é. sairia. Agora, não foi nada disso. Surgiu um movimento aí, né? André merece respeito, fica André. Teve Grupo, tag, grupo C, sim. somos Teve, todos grupo C. teve, teve pessoas que não estavam torcendo para nenhum dos grupos É, e viu essa oportunidade de votar pro André ficar. é. E também, assim, quem estava assistindo a edição, quem estava assistindo nesse dia, tomou partido. Eu acho que, de todo mundo que está assistindo, se você perguntar para qualquer pessoa nessa roça quem você votaria para ficar, a maioria ia responder André. A maioria. Sim,
né? Isso no geral, sem falar de grupo. De Então, pessoa. né? Porque, por exemplo, eu votaria no André facilmente nessa É, roça, várias vezes, é. né? Quantas Eu, pessoas votariam no André facilmente? olha, Muitas. eu simpatizo mais com o grupo B, mas eu prefiro muito mais o André ficando que a Ruivinha. Porque a gente torce pelo bem do entretenimento também. O André ele trouxe esse entretenimento e a gente queria ver a reação do grupo A com a volta do André. Na verdade, antes dessa confusão aí com o André, dessa treta, entre Ruivinha e André, a gente ainda preferia que a Ruivinha ficasse, né? Porque o André ainda conseguiu ser pior do que a Ruivinha de planta, com planta. Sim, Porque a Ruivinha ainda se meteu em poucos embates ali, mas ela ainda se meteu em alguns embates. Ela era muito que nem baixava a cabeça, não conseguia reagir, não conseguia argumentar, né? Mas você também tem a Bia, por exemplo, que a Bia não consegue argumentar. A Bia só vai para agressão. sim. E, e, e você crucifica a Ruivinha e não crucifica a Bia, né? Por exemplo, o público, eu falo. Então, assim, quer dizer que se a Ruivinha fosse agressiva e raivosa e não tivesse argumento, ela teria pontuação, entendeu? Uhum. Agora, eu acho assim, com tudo que aconteceu, eu acredito que entre André e Ruivinha, o André sairia. Olha, Mas eu falo assim, do histórico ah, antes sim, da treta. sim. Antes da treta. Agora, depois da treta, aí não tem para ninguém. É. Se E o André só não conseguiu mais votação porque não teve tempo. Porque, por exemplo, a treta foi na formação da roça e ficou 24 horas só, né? foi. Então, muito pouco tempo para votação. Uma treta assim em cima da hora. E mesmo assim, foi surpreendente. Surpreendente, Foi. né? Porque ele colocou a Ruivinha lá na lona, né? Foi. A Ruivinha ficou muito atrás, ficou do segundo mais votado. Então, você vê, né, ele conseguiu criar um meio termo entre os dois grupos. É, E isso é inédito, porque, olha, vamos supor que ele tivesse, sei lá, 20%, já é muito. sim. Uma pessoa que O- surgiu do nada ali, quebrou, rachou com o grupo é. e estava sozinho. 20%, 25%. Até o próprio Tomás, que tinha pedido para ser eliminado, ganhou uns 20%. Então, agora, essa pontuação, esse percentual que ele conseguiu, pelo amor de Deus, sinceramente, foi. O André tem que erguer as mãos para o céu. Tudo bem, ele pediu para a Moranguinho desculpar, né? Pedir desculpa, mas depois ele vai agradecer. Não, a Morango, na verdade, ela deu um tiro no pé, porque ela se queimou por causa disso. Porque, Foi. por exemplo, o André pode estar. Ela salvou o André agora. Por quê? Porque ela fez uma coisa que levantou o André. Só que isso daí vai prejudicar ela. A conta vai vir para ela, Vai. né? Então, Porque assim, que provavelmente ela vai para a próxima roça. então, Pelo andar da carruagem, né? eu acredito que ela vá. Bom, chegamos ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você agora, né, com esse entretenimento. A gente não esperava nada dessa formação da roça e veio essa onda toda agora de novos conflitos. Agora, o grupo C, o que você espera dessa semana? Olha, na verdade, né, já o estímulo assim estava lá embaixo, zero. A gente, né, praticamente morta. A fazenda morreu ali. Mais do E mesmo. né, aquela coisa, aquela gritaria, aquela agressividade, aquela troca de farpas que a gente já está acostumado, nada de novo, né?
Mas o André, ele conseguiu aí, com o Morango, quer dizer, na verdade, ele que iniciou, porque se ele não tivesse colocado lá, desabafado lá, que ele não votaria no Irã, né? Ele falou com tanta propriedade, porque ele sabia que não ia acontecer, então ele falou com uma propriedade assim, né? Eu não votaria, não sei o que lá, tal. Aí ele cresceu ali, né? Só que aí, o que acontece? Ele que começou, quando ele falou isso, que aí a Morango já, né? Aí a Morango reagiu a isso, né? Então, assim, do nada, ninguém estava esperando absolutamente nada, né? Sim. Nessa roça, nada. E aí, conclusão, deu essa confusão generalizada, levantou, todo mundo foi querer assistir e a treta continuou, e a treta varou a madrugada, né? Foi interessante, porque ficou no ao vivo, quebrando o pau no ao vivo, a Adriane e Galisteu pedindo, né, para eles pararem, foram fazer a prova do fazendeiro, com a treta comendo, voltaram da prova e a treta continuou, né? Então, assim, esses xingamentos continuam. Só que aí, o que acontece? Isso daí deu um gás agora. Por quê? Porque um monte de gente agora é grupo C. A gente está esperando, porque agora nós estamos com a expectativa da formação dessa próxima roça. E como que o André vai reagir? Se ele vai continuar, pelo que eu estou vendo, ele vai continuar. Ele vai bater o pé e agora acabou, porque ele falou várias vezes durante as tretas que ele falou, acabou, estou sozinho, grupo C, não sou mais do grupo. Vetou a Bia, né? Então, assim, o André agora realmente ele vai começar a jogar, né? Sim. Então, eu acho interessante. E eu acredito que vai dar uma mudada agora nessa reta final, né? Porque o André era uma pessoa insignificante ali que ninguém nem temia. Ninguém nem votava nele e nem temia, né? Era aquela pessoa que estava controlada, né? Não tinha reações, gostava de todo mundo, né? Sabonetava. Então assim, mudou o panorama. Eu tô com expectativa boa agora dessa próxima roça. A Fazenda nas outras semanas já tava caminhando já, porque sempre quando chega o final de reality, sempre é algo mais parado, porque já teve todas as discussões, as brigas, então a pessoa já sabe já que não vou mexer com aquela pessoa ali, porque já tem conflito já, então deixa quieto, e é isso mesmo. O pessoal tá cansado, né? Cansado. Isso, chumbo trocado e é isso. E daí vem essa reviravolta, e traz um gás novo pra Fazenda. Porque a gente não tava esperando que ia ter mais coisa. A gente tava esperando... Foi bom. Mais do mesmo. E foi bom, foi. Agora que o André, ele tá sozinho, ele tá um jogo solo. Agora a gente tem que ver agora com quem que ele vai se movimentar nessa votação. Porque ele pode muito bem juntar o voto dele na Moranguinho, por exemplo, com o grupo B. Ele pode... Sim, eu acredito que ele vai, porque agora ele é rival do A, né? Sim. Ele simplesmente, agora ele decretou, como fala, a saída dele e a rivalidade com o grupo A. Sim. Então, com certeza, ele vai votar nas meninas, vai começar a votar nas meninas. Bom, mas é isso. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.